Pai esteja convosco, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Mais um domingo, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar, meu irmão. Quantos estão felizes de estar mais um início de semana, começando com Cristo Jesus? Dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar, meu irmão. Erga suas mãos aos céus nessa noite, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Pai, para entregar a Ti o perfeito louvor, a perfeita adoração, que venha fluir de nós, Jesus, rios de águas vivas. Nós queremos ser cheios da Tua presença nesse lugar. Nós queremos ter a certeza que esse culto será diferenciado da Tua presença. Pai, perdoa se falhamos, Pai, perdoa se erramos. Tudo que nós queremos nesse momento é sentir o Teu Espírito Santo. Então que todos nós possamos cantar como um lindo coral, porque temos a certeza que estamos nessa terra de passagem. Aqui na terra é passagem, Jesus, e todos vamos em nome de Jesus cantar naquele lindo coral no céu e declarar que só Ele é santo. Cantemos ao Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Ele te escolheu, te capacitou para estar aqui nessa noite. Você não é qualquer um. Você nunca foi qualquer um. Você é integrante do coral celestial. Você é integrante do coral de Jesus. Cante assim, ó. Existe uma canção para cada um de nós. Foi Deus quem escreveu para Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Declare: o integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou. Você é especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. E estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Diga! No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus, a composição do céu, vai cantar quem for fiel. Será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus, Ele está aqui. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Ele está aqui nesse lugar. O integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. E estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Declare: no coral eu quero cantar, infinitamente adorar, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Diga! Será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus, a composição do céu, vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo, diga, é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso,
No grande dia esperado eu vou louvar. Santo, santo é o Senhor. Declare. No coral eu quero cantar, infinitamente adorar. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Só quem vai erguer o troféu da vitória, erga as suas mãos aos céus. Hoje Ele te capacita, te entrega o troféu. Ele é Jesus em todo o tempo. E Ele está aqui nessa noite. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Essa canção que vamos louvar agora é uma canção que fala muito comigo. É uma canção que durante a semana eu escuto quase que todos os dias. Porque Deus sabe tudo que você está passando. Só Ele entende o teu coração. Só Ele sabe quão pesado está sendo essa carga dentro de ti. Só Ele sabe o quão difícil é carregar isso que você está carregando. Mas hoje eu te digo, e Ele te trouxe aqui para te dizer uma coisa: deposita sobre mim todos os teus fardos pesados. Deposita sobre mim tudo aquilo que parece estar te cansando, porque eu sou o teu alívio nesse tempo. Eu sou o teu alívio nesse tempo. Se está difícil, não te preocupa não, eu estou aqui para te dar o consolo. Se está doendo, não te preocupa não, eu estou aqui para tirar a dor, porque eu sou o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? Cantemos ao nome do Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Escuta. O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria. Ele está aqui. O aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, não te preocupa, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Só em ti, Jesus, está o nosso alívio. Só em ti, Jesus. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais.
És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo: Ele nunca desistiu de você, meu irmão. Ele nunca desistiu de você. E Ele está aqui nesse lugar. Coloca a mão na altura do teu coração agora nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a sua mão na altura do coração, em nome de Jesus. Todo alívio sobre a tua alma, todo alívio sobre a catedral, todo alívio sobre vidas nessa noite. Eu profetizo a unção de ousadia. Tira dos nossos corações todo espírito de medo, tira de nossos corações todo espírito de temor aos homens. Nós queremos temer somente a Deus. Ergue a sua mão ao coração, Jesus. Nossos corações precisam ser aliviados pela tua presença. Nós estamos disponíveis, precisando que tu entres. Vem como um bálsamo, vem como um bálsamo. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, todos os dias pra eu não parar. Diga, só Ele é o motivo. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos. Ele nunca te desamparou, Ele nunca te deixou, Ele não te deixou. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. O teu alívio bem presente no meio da tribulação. Mas hoje a visitação é dentro do teu coração, meu irmão. Existe um Deus que hoje visitará o teu coração. Quantos creem nisso? Hoje a morada é dentro do teu coração. O Espírito veio incendiar corações aqui nessa noite. O Espírito veio transbordar o vaso aqui nessa noite. Não te preocupa não, não te assusta não, quando chegares na tua casa e tu veres a novidade te esperando na tua casa. Amanhã quando chegares no teu emprego, tu veres a novidade lá dentro do teu emprego. Sabe por quê? Porque hoje você será incendiado pela presença do Espírito Santo, amém? Aplauda o nome do Senhor, porque Ele está aqui para te entregar algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Canta, canta, vai. Quero conhecer mais
Só quem quer conhecer mais dele, diga: Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Como no lindo coral, declare: eu quero viver algo novo. Nós queremos, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver. Receba o novo de Deus sobre a tua vida. Vem me visitar hoje aqui. Ele está aqui, está aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Você pode dizer: Espírito vem, Espírito Santo de Deus vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo. Erga suas mãos aos céus. O Espírito hoje te trouxe aqui para que você possa viver algo diferenciado. O Espírito te trouxe por diferenciado. O diferencial de Deus está sobre a tua vida. Escuta! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito, mais incendeia. A igreja está disposta, Jesus. Diga: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Santo Espírito, vem, 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 não canse de dizer: Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo, queima nossa vida, queima nosso interior. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, mais uma vez. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, abre os seus braços, abre os seus braços. Incendeia, deixa o Espírito encher. Incendeia, 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 incendeia a catedral.
Eu quero viver, eu quero. Faz meu coração arder, fazendo todo medo, trazendo sobre mim. Oh, eu quero vir algo novo. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga, Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito venha sobre nós. Vem clarear, Senhor, a luz da tua palavra em nossos corações nesta noite. Vem inundar, Senhor, o nosso coração com as coisas novas, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que eu preciso, Senhor, para viver um novo momento na minha vida. Derrama sobre mim, derrama sobre a minha vida, derrama sobre a minha família algo novo, Senhor, e que eu vença as 12 pedras de tropeço. Nada é maior do que a tua presença, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Pai seja convosco, querido. Nós estamos nesse domingo, segundo culto, uma bênção. Começamos pela manhã esse propósito que tem sido assim maravilhoso, as 12 pedras de tropeço. Evite tropeçar onde outros tropeçaram. Quando nós falamos sobre pedra de tropeço, nós não escolhemos simplesmente um assunto corriqueiro, um assunto que simplesmente é um assunto que vai trazer somente motivação para nós, não. Esse momento dessas 12 pedras que nós vamos viver é um tempo de conhecimento de Deus. E nós estivemos orando muito ontem, a tarde toda, meditando na palavra, buscando profundidade, raiz, para que nós viéssemos viver um tempo de grande aprendizado. A palavra de Deus diz que quando eu começo a olhar para as pedras de tropeço, pastor, mas 12 pedras não são 12. Na verdade, são 37 pedras. Só que das 37, nós fomos estudando e fomos tirando algo que não acrescentaria nada no nosso dia a dia. Eu tirei as 12 pedras principais para que a igreja pudesse meditar comigo na verdade de Deus. Que é importante que nós venhamos viver nesses dias agora a verdade de Deus. É melhor nós evitarmos, preste bem atenção, é melhor nós evitarmos essas pedras, é muito melhor nós evitarmos tropeços quando nós conhecemos as pedras. Ruim é quando a gente não conhece essas pedras e nós vamos tropeçar nelas. Por quê? Porque, meu amigo, eu preciso evitar aquilo que eu desconheço. E por isso eu chamo a atenção da igreja para que nós todos, família, igreja, venhamos aplicar o nosso coração em aprender, para que nós venhamos evitar conhecer as pedras que hoje estão derrubando homens, mulheres e jovens. Famílias estão caindo diante dessas pedras. Mas eu queria mencionar um texto sagrado que está na Epístola de Pedro, Epístola Pedrina, capítulo 2, versículo 8 a 10, nós vamos meditar, e que nos ensina o seguinte. Preste bem atenção no texto. Quem não trouxe a Bíblia,
Está aqui no telão a Bíblia, então acompanhe no texto, que é importantíssimo isso. Pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo seguinte: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Diga glória a Deus. Volte aqui para o versículo 9. Repita comigo, igreja: eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou a nação santa, eu sou povo exclusivo de Deus, para anunciar grandezas daquele que me chamou das trevas para a luz. Diga amém. Você é esta geração eleita. Diga amém. Podei vos assentar. Meus amigos, eu quero que bote aqui no versículo 8 para mim. Eu queria que você me acompanhasse agora. Desliga o celular, ou então, se a tua Bíblia está no celular, acompanhe a Bíblia. Tente não perder a sua atenção por nada, porque se você perder a atenção em um tópico que eu deixar de falar, você vai deixar de entender muita coisa. Eu quero te dizer que quando eu medito nessa palavra, às vezes nós caímos num grande erro. Que erro é? Ah, pastor, porque nós estamos no Novo Testamento e a gente vai viver o Novo Testamento e nós estamos na graça, estamos no mover do Espírito Santo, não temos que nos embasar mais em Cristo Jesus no Antigo. Meu amigo, tudo que eu vou falar começou aqui a história. Começou nesta epístola pedrina. A palavra de Deus diz que pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem, eles tropeçam porque desobedecem a mensagem. Que mensagem é essa? Em outras versões bíblicas está escrito que as pessoas desobedecem a palavra de Deus, para que também venham desconhecer a missão pelas quais foram chamadas. A palavra de Deus, ela me ensina que os que tropeçam, muitas pessoas estão tropeçando, e uma pergunta paira sobre a igreja, e sobre as famílias, e sobre o povo, sobre a nação. Muitos dizem assim: por que que as pessoas estão caindo? Por que que as pessoas estão esfriando na fé? Por que as pessoas, elas se movem e não obedecem? Porque, meu irmão, existe uma coisa importantíssima. Existe o livre-arbítrio. Nós temos hoje escolhas, mas, meu irmão, pessoas estão escolhendo erradamente, porque não tem conhecimento. No que, pastor? Não tem conhecimento na palavra de Deus, não tem conhecimento bíblico, não tem conhecimento nas coisas espirituais, para discernir no mundo espiritual, para que venha ser a pessoa dotada de conhecimento para escolher que caminho seguir, que decisão tomar. Qual é a melhor decisão para mim? Qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar para minha família? Qual é a decisão certa diante de tantas coisas erradas que nós estamos vendo? A Bíblia está falando sobre pedra de tropeço.
A pedra de tropeço não é algo que você lê em livros, está na Bíblia. Pedro via a pedra de tropeço ali, como ele sinaliza que às vezes o próprio sacerdote tropeça nessa pedra. Pessoas que têm anos de igreja tropeçam nesta pedra. A primeira pedra que eu vou citar hoje, ela é importantíssima. Pastor, não eram 6 pedras que o senhor ia falar hoje? É impossível, porque quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a buscar, Deus começou a me tratar e a falar comigo de uma forma sobrenatural. E eu comecei a ter um entendimento que eu não havia tido. E o Senhor, Ele começa a me mostrar nessa hora aqui, que são muitas as pessoas que tropeçam. Elas tropeçam geralmente em 2 palavras. Qual é a primeira palavra, pastor, que as pessoas têm tropeçado? Primeiro, as pessoas tropeçam na palavra de Deus. Mas por que elas tropeçam na palavra de Deus? Porque lhe falta conhecimento. A segunda palavra, que muitas vezes nós caímos e tropeçamos nela, é a segunda palavra mais forte na minha vida. A primeira é a de Deus, a segunda é a minha própria palavra. Muitas vezes eu tropeço na minha própria palavra pessoal. Você tropeça na sua palavra pessoal. Por quê? Porque muitas vezes tu não tem cumprido com a palavra que tu tens falado. É por isso que as pessoas estão sem palavra nos dias de hoje. É por isso que homens e mulheres não têm palavra mais um diante do outro. As pessoas não têm cumprimento na palavra. Um não confia no outro porque as pessoas estão sem palavra nesse tempo. Então as 2 palavras que mais nos levam a tropeçar, a primeira delas é a palavra de Deus, a segunda é a minha própria palavra. Mas nós temos a abertura do entendimento espiritual quando nós lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que o Senhor, Ele dá sabedoria. Mas para quem? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, ou seja, de graça, de boa vontade, e lhe será concedida. Outra coisa importante você ver, antes de eu entrar na linha da pedra que eu vou falar hoje, é Provérbios 12:15. Provérbios 12:15 vai trazer uma instrução para nós, que é super importante para os dias de hoje. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Quanta gente está fazendo o errado, mas aos olhos dele tudo parece ok, tudo parece certo, tudo parece verdadeiro, tudo que ele faz é certo, o que os outros fazem é errado. Tudo que eu falo é verdade, porque o que o pastor fala é mentira. Tudo que eu faço é verdade, porque eu sou santificado, o pastor não é santificado. Então, você vai vendo que as pessoas insensatas, elas procuram falhas, mas nos outros, em si nunca. Mas o sábio, ele passa a ouvir conselhos. Isso é um dos passos da maturidade que nos faz pessoas abençoadas. Pessoas mais próximas da verdade são aqueles que mais têm hoje recebido bênçãos de Deus. Diga glória a Deus. Então, aprenda, a primeira pedra que eu quero falar, que é um grande tropeço na vida do ser humano, é a pedra da fraqueza. Diga, a primeira pedra é a pedra da fraqueza. Não esqueça disso, a pedra da fraqueza é uma das coisas mais terríveis. Primeira delas, que as pessoas têm se perdido, caído e sendo destruídas, porque elas têm sido fracas. Mas como isso, pastor? Eu quero te dar um exemplo nessa noite. O exemplo que eu quero te dar é o exemplo que viveu o sacerdote Eli, Antigo Testamento. O sacerdote Eli, para mim, é o maior exemplo da pedra da fraqueza.
A Bíblia me diz que o sacerdote Eli, ele foi de suma importância para os 40 anos que o povo esteve debaixo da sua liderança, como esteve debaixo do seu sacerdócio. Vamos ler o que diz 1 Samuel, capítulo 2, de versículo 22 a 25. Nós vamos ler todos esses versículos para que você entenda o que aconteceu com o sacerdote Eli. Eli, já bem idoso, ele ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam, ou seja, iam para relacionamentos sexuais com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda da congregação, ou seja, do templo. Versículo seguinte: por isso lhes perguntou, ou seja, o pai questionando os filhos: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor, esse Senhor aqui é maiúsculo ou minúsculo? Então era Deus. O Senhor queria matá-los. Deus não estava querendo poupá-los. Você vai reparar uma coisa importante nesse texto, que você pode dizer: pastor, que coisa horrorosa. De fato, todo Israel sabia. Você imagina que o sacerdote Eli, quem era o sacerdote Eli? A Bíblia mostra que o sacerdote Eli, ele conduziu o povo de Israel naqueles 40 anos, e ele foi sacerdote, ele foi um homem bom, ele foi pacífico, ele foi líder, ele foi honesto, porém, ele terminou os seus dias de forma trágica. Terminou os seus dias de forma trágica. Ele começou bem a sua história, mas tropeçou na pedra da fraqueza. Eli tropeçou, pastor, na pedra da fraqueza? Sim, ele tropeçou. Ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias, e que existia uma promessa sobre a vida de Eli. Que promessa foi essa? Deus então disse para Eli: Eli, tu serás sacerdote, e eu estou te abençoando como sacerdote, e na tua casa não faltará sacerdote até as gerações seguintes, não faltará sacerdote até a eternidade, ou seja, para sempre. A tua casa terá sacerdotes que virão de geração em geração. Diga glória a Deus. Deus fez uma promessa para Eli. Que coisa tremenda. Eu quero promessas de Deus na minha vida e na minha casa, na minha família. Eu quero. Homens que estão aqui precisam dessa bênção, mulheres que estão aqui precisam dessa bênção, jovens que estão aqui precisam dessa bênção. Não é uma bênção qualquer, é uma promessa que Deus fez. Deus estava falando que essas promessas começariam no tempo de Eli, mas se perpetuaria até o plano majestoso do Senhor em Cristo, seu único Filho, que foi enviado para todo aquele que nele crê, mas não perece, mas terá a vida eterna. Deus já estava pensando na Nova Jerusalém. A gente não consegue, como igreja hoje, interpretar o que Deus começa a fazer hoje, na minha vida, na tua vida, através da nossa timidez,
da nossa pequenez diante da nossa casa, a gente pensa que Deus nos deu simplesmente uma missão qualquer, mas Deus te deu uma missão especial, que começa pela tua casa, pela tua família. As pessoas não conseguem entender isso. Então, o sacerdote Eli, ele foi esse homem dotado de ser um homem que durante os 40 anos liderou Israel, homem bom, pacífico, honesto, mas não adiantou nada essas obras aí. A palavra de Deus diz que ele fraquejou, e você vê aqui do versículo 22 até o 25, conta a história do que esses meninos, esses rapazes, eles fizeram. Ofni e Finéias simplesmente pegavam as mulheres na porta do templo, entravam nas dependências eclesiásticas da igreja na época da congregação, e ia ter relações sexuais com elas. Esses dois filhos do sacerdote Eli, eles iam no altar e eles recolhiam para eles a gordura, que era o sacrifício das ofertas de manjares que eram colocadas perante o altar do Senhor. Esses rapazes, eles tiveram uma conduta péssima. Então aconteceu que o seu pai os chamou, e quando o seu pai os chama, repreende eles, chama a atenção deles. Bote aí o versículo 24. Quando existe a repreensão, bote aí o 23 primeiro, por favor. Quando existe a repreensão, por isso perguntou: por que vocês fazem estas coisas? Disse Eli para os filhos: por que vocês fazem isso? De todo o povo eu tenho ouvido a respeito do mal que vocês fazem. Meu irmão, aqueles filhos ouviram a repreensão do pai, mas eles não obedeceram. Não obedeceram. Isso daí foi um dos fatos mais importantes para que Deus se levantasse contra Eli. Às vezes a gente fica pensando por que as coisas acontecem e por que as coisas não acontecem, às vezes, na nossa vida. Quando eu fico olhando que quando Deus, Ele chamou Eli, e chamou também e abençoou Ofni e Finéias, foi para que aquela família toda recebesse uma missão. Eles foram escolhidos. Eu fui escolhido, você foi um escolhido, diga amém por isso. Deus não escolhe as pessoas simplesmente porque Ele está escolhendo. Ele escolhe pessoas porque Ele confia nessas pessoas. Deus, Ele chamou Eli e chamou os seus dois filhos e entregou na mão deles uma missão. E aqueles rapazes, eles não agiram segundo a missão que foi dada a eles. Seu pai não agiu conforme a missão que Deus tinha dado a ele. E a Bíblia diz que eles então não entenderam que Deus tinha entregado uma missão nas mãos dele. E ele então, ao tratar dessa entrega, dessa missão, eles perderam a missão por causa da pedra da fraqueza. Meu irmão, quantos de nós já perdemos bênçãos de Deus? A missão não conseguimos entender nem interpretar, e por causa disso temos perdido as grandes promessas de Deus sobre nós por causa da pedra da fraqueza. Mas pastor, eu não me sinto fraco. Às vezes eu também não me sinto fraco, nem você, nem muitas pessoas, porque nós não estamos falando aqui de uma fraqueza qualquer, não estamos falando da fraqueza do braço, nem da fraqueza da perna, nem da fraqueza física. Estamos aqui falando de uma outra fraqueza.
Quando Deus nos passa uma missão, quando Deus nos entrega uma missão, Ele confia em nós um propósito, Ele confia em nós uma missão dada, e essa missão tem que ser feita, custe o que custar até o final. E aquela família perdeu a missão por causa da pedra da fraqueza, porque quando Deus deu para eles aquela missão, Ele confiou a Eli, a Ofni e Finéias, Israel. Quando Deus me chamou, Ele colocou nas minhas mãos Lúcia, Tamires e Samira. Quando Deus chamou vocês, cada um que estão aqui, Ele colocou nas tuas mãos, varão valoroso, tua esposa e teus filhos. Quando Ele chamou cada um de nós para uma missão, Ele chamou para uma missão chamada família. E essa família, para ser abençoada, a estrutura tem que ser formada primeiramente em casa. E essa casa precisa estar dentro dos padrões que Deus menciona pelo Espírito dele a cada um de nós, nos ensinando diariamente no conhecimento bíblico, no conhecimento da palavra da salvação, para que todos não tropecem no que vocês imaginam que já sabem muito. Eli já tinha 40 anos de sacerdote, uma experiência muito grande, mas estava desagradando a Deus quando ele usou de um dos espíritos mais malignos que tem. Eu considero isso, dentro da fraqueza, uma arma. E quando a pedra da fraqueza esteve na vida de Eli, quando ele manteve esta conversa, este diálogo com seus filhos, Deus, Ele cobrou naquele momento, através de Eli, o sacerdócio dele. Ele não podia olhar para Ofni e Finéias só como filhos, porque os dois já exerciam sacerdócio dentro do templo também, e eles já eram casados, eles tinham esposas e filhos também. É complexo você ter esse primeiro entendimento com o que eu estou falando, mas é por isso que o Espírito, ele trata a igreja conforme o Espírito Santo começa a trabalhar em áreas que estão fracas da nossa vida, da nossa mente e das nossas emoções. Quando eu olho para Eli, eu vejo que ele simplesmente perdeu totalmente o foco da missão. Ele deixou de ser sacerdote. Ele foi um homem que não confiou verdadeiramente em Deus. Ele perdeu a missão de ser sacerdote até a morte. Ele perdeu a missão completamente. Quantos têm perdido a sua missão porque não têm sido fiel a Deus? Pastor, mas o senhor ainda não disse aonde foi que Eli falhou, aliás. Nesse versículo aqui, diante da repreensão de Eli, os seus filhos não ouviram o que o pai falou, e com isso eles continuaram fazendo a mesma coisa. Eles continuaram fazendo a mesma coisa. Eles persistiram no que eles estavam fazendo. Eli então tropeça na tolerância de lidar com o pecado. Diga, a tolerância de lidar com o pecado é a primeira porta que a fraqueza gera na minha vida diante de Deus. Tolerância. Tolerância. Você imagina, pastor Paulo, pastor André, pastor Júlio, vocês imaginam que se aqui na igreja eu chamo o diácono Pedro, você é diácono da igreja, mas a igreja está comentando que você está indo lá
no departamento infantil, e você, antes da reunião, você toma um iogurte, você toma um Yakult, você toma um suco, e a congregação toda está comentando sobre isso, meu irmão Pedro. Você é diácono da igreja? Eu falei com Pedro, eu exortei, eu repreendi ele pelo que ele estava fazendo, mas ele ouve tudo e disse: Senhor, vira as costas e volta a fazer tudo de novo. Então ele não me ouviu. Ófine nem Finéias ouviram o seu pai. Quantas das vezes temos aplicado a tolerância na nossa vida pessoal? Quantas vezes temos feito isso com os nossos filhos? Temos feito isso, as esposas com maridos, maridos com a esposa. Olha, eu vou te dar mais uma chance, hein? Eu vou te dar mais uma chance, vou te repreender nisso aqui, está errado esse tratamento, isso e aquilo. E você vai vendo, e você vai falando, e você vai pontuando tudo, mas a tua tolerância desagrada a Deus. Porque você simplesmente está sendo tolerante com os filhos. Você está sendo tolerante com aquela pessoa que você ama. Mas aí Deus vai chegar para você e vai dizer: mas, meu servo Mário, você é sacerdote dessa igreja, por que tu estás fazendo isso comigo? Tu não estás me ouvindo, mas tu estás sendo tolerante com esse bando de errados, com o que eles estão fazendo na minha casa. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, nós não podemos carregar sobre nós o peso da tolerância, quando às vezes a gente não quer corrigir ninguém. Nós usamos da tolerância de lidar com o pecado das pessoas, com os erros das pessoas. Ele faz uma coisa, ele tenta fazer o que muito sadiamente é. Aos meus olhos e aos olhos de todo mundo hoje, a gente tenta resolver muitas situações aonde? No diálogo, na conversa. Mas o que foi que resolveu a conversa e o diálogo de Eli com os filhos? Nada. Por quê? Porque, meu irmão, se tivesse acontecido arrependimento na vida de Ófine e Finéias, Deus não iria fazer o que eu vou mostrar que ele fez. Mas não houve. Se tivesse ouvido um pedido de perdão, Pai, perdoa, eu vou pedir perdão para Deus pelo que eu fiz, pelo que eu estou fazendo, nunca mais eu farei. Conduta muda a história, decisão muda a história, mudança de vida muda toda a trajetória do que Deus está mandando. Deus já estava pronto para o que você acabou de ler. Vá lá para o versículo 25. O que ele disse aí lá no final? O Senhor queria matá-lo. Repreensão, o seu pai, o Senhor queria matá-los. Meus amigos, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eli tenta resolver com uma conversa, mas não foi ouvido. E porque ele não foi ouvido, ele se tornou um sacerdote fraco diante dos olhos do Senhor. Nós não podemos mostrar a nossa fraqueza diante do pecado. Nós não podemos mostrar a nossa fraqueza diante da intimidação. Nós não podemos mostrar a nossa fraqueza diante dos problemas, mas nós temos que mostrar atitude de sacerdote. Diga glória a Deus. Deus não espera fraqueza de mim, Deus espera atitude, para que eu venha mostrar que eu sou forte diante de tudo aquilo que o inimigo tenta me confrontar dia após dia, na minha casa, na minha família. Você não pode ser fraco.
Eu citei de manhã que as pessoas, igual Eli, por causa da sua fraqueza, elas têm perdido grande oportunidade de vencer. A tolerância, pastor, eu não estou mandando ninguém ser intolerante aqui. Eu só quero te dizer uma coisa também importante, que às vezes é melhor ser intolerante do que se tornar tolerante e terminar com a minha vida, com a minha família e com o meu ministério. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos tolerar determinadas coisas. Você imagina que eu não posso receber na minha casa, uma casa que foi consagrada ao Senhor, onde estou eu, o sacerdote, onde está minha esposa, minhas filhas. Eu não posso abrir a porta da minha casa e receber um amigo que eu não vejo há 20 anos, e ele manda para mim um recado dizendo: ei, meu amigo, há 20 anos a gente não se vê, eu vou chegar na tua casa, eu vou levar o meu cooler, e eu vou encher tua geladeira, o teu congelador aí, de gelada, nós vamos fazer uma festa, vamos reunir a galera, e eu vou sentar na tua mesa, vou tirar a camisa, e eu vou ficar sem camisa na frente da tua mulher, na frente das tuas filhas, dizer: ei, meu irmão, nem vem, porque aqui tu não entrarás. Porque, mas peraí, é todo mundo crente aí? Não, nem todo mundo é crente na minha casa. Só tem um detalhe: as pessoas têm que olhar para mim que eu sou crente. As pessoas têm que me respeitar, rapaz. As pessoas têm que respeitar você pelo que você é. Que negócio é esse? Que por causa de amizade a gente vai abrir a porta da nossa casa e a pessoa vai fazer o que quiser. Olha a tolerância aí. E depois a gente pede: Deus, manda bênção para minha casa, manda prosperidade para minha casa, manda bênção sobre meu casamento, manda bênção para os meus filhos. E Deus vai dizer: meu filho, você abriu a porta da tua casa para os teus amigos e agora tu vem me cobrar? Quantos entenderam isso? Isso é palavra de pai para filho. E aí, meu irmão, você vê que Eli, naquela hora, ele não toma a atitude de sacerdote. Às vezes nós não tomamos a atitude de pai e mãe que deveríamos tomar. Nós somos tolerantes e vamos com a nossa tolerância empurrando e aceitando e achando graça. Eli não teve força necessária para reagir. Diga para quem está do seu lado: você não pode perder a força para reagir. Diga de novo: você não pode perder a força para reagir. Aleluia! Então você vai entendendo que nessa postura de Eli gera consequências. Diga: a pedra de tropeço, ela gera consequências. Então, meu amigo, eu não posso perder a força necessária para reagir. Pessoas passivas são inertes diante da posição que tem que firmar na sua vida. Você é funcionário de uma empresa. Olha bem, você é funcionário de uma empresa. E você todo dia vê uma pessoa que trabalha junto com você fazer pequenos furtos. Todo dia ele leva um pedacinho de alguma coisa, todo dia ele leva um saco, todo dia ele leva tal coisa. Tu estás pensando que Deus não está vendo o teu posicionamento? Que você está sendo uma pessoa injusta num mundo que clama por justiça? Nós não podemos aceitar esse procedimento, porque qualquer situação naquele departamento, eu vou ser chamado de ladrão por alguma culpa que eu não tenho. Quantos entendem isso? Então a minha obrigação é denunciar. Olha, estão roubando aí. Quem é? É o fulano.
Olha, eu vou te pegar lá fora. Pega, meu irmão. Eu não quero é que Deus me pegue. Quanto a ti, a gente resolve lá fora. Mas eu não vou ficar compactuando com teu roubo, porque senão eu vou ser pior do que tu. Então essa posição é uma posição que Deus espera de cada um de nós. Não uma posição passiva, tolerante. E muitos acham até graça dessa patifaria que acontece. Meus amigos, meus irmãos, Deus quer que você seja forte. Deus quer que você seja forte para ver a sua família crescer. Deus quer que você seja forte para ver teus filhos crescerem e ver sacerdócio na tua casa. O que está faltando hoje para nós é desejarmos ser essa geração eleita, esse sacerdócio real. O que está faltando para nós é desejarmos ver a nossa geração olhando em nós e dizendo: poxa, meu pai é o cara, minha mãe realmente é uma mulher que eu ponho a minha mão no fogo por ela. Mas nós estamos numa geração que ninguém acredita mais em palavra. Nem filho acredita mais no pai, nem filho acredita mais em mãe. Por quê? Porque eles estão vendo ambos mentindo diante deles. Amém ou não amém, gente? Então não minta, meu irmão, diante dos teus filhos, que eles vão aprender. Sobretudo, ele mostra a sua fraqueza, num tempo que Deus exigia dele fortaleza. E aí, meu irmão, você imagina que o irmão Pedro já passou por essa experiência. Parafraseei apenas, dei um exemplo com ele. Aqui na igreja, graças a Deus, nós nunca vivemos isso. Mas, por exemplo, eu chamo agora, dando um exemplo também, o pastor Júlio. Pastor Júlio, vem cá. Eu fiquei sabendo que... Não, é só dando um exemplo. Glória a Deus. Desculpa, pastor, só dando um exemplo. É que o servo é esse. Eis-me aqui. Diga amém. É isso que o cara tem que estar ligado. Então eu só estou dando um exemplo. Eu chamo o pastor Júlio. Pastor Júlio, eu soube que tem algumas coisas que estão dando erradas aí. E tem um discípulo seu que está fazendo umas coisas erradas. E eu quero que ele seja repreendido. Quero que ele seja afastado agora. Vai para o banco. Aí o que acontece? O pastor Júlio, com a tolerância, vem diante de mim e diz: não, pastor, use de misericórdia. Ele falhou, mas bora dar esse voto de confiança. Porque o irmão que o senhor quer botar no banco, ele é dizimista da igreja, ele é ofertante, ele paga as cartazes da igreja, ele paga a gráfica para fazer os impressos da igreja. O que isso daí está acontecendo? O pastor Júlio, pelo espírito de tolerância, ele está vindo contra mim, trazendo um posicionamento tolerante, e me impondo. É uma imposição que ele está dizendo: olha, esse cara não pode ir para o banco porque ele serve aqui de uma forma, a gente tem que fazer que não está vendo nada. Está errado. Quem vai para o banco agora é o pastor Júlio e o discípulo dele. Você entendeu isso? Os dois precisam ser corrigidos e repreendidos imediatamente. Porque o que um está fazendo com o outro não é certo. Então Deus, meu amigo, nós vamos ver isso aqui. Vá lá para o versículo 29. O que foi que o Júlio, quando veio diante de mim, ele tenta justificar que o discípulo dele não pode ir para o banco porque é uma pessoa que ajuda muito na igreja. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 29.
Deus falando com Eli: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, ou seja, para a minha casa? Por que vocês estão pisando em cima, estão cuspindo, desprezando o meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação? Aí grave isso aqui: porque você honra teus filhos mais do que a mim? Ou seja, o pastor Júlio estava honrando mais o discípulo dele do que a mim, o sacerdote. Eli estava passando panos na vida de Ófine e de Finéias, tentando poupar os filhos e colocando Deus em segundo plano. Meu irmão, aqui começa uma reboliço na história que eu quero te dizer. Diga: nunca eu devo colocar Deus em segundo plano. Porque aprenda uma coisa comigo agora, meu amigo: quantas vezes a gente perde a bênção, porque muitos de nós às vezes colocamos: eu coloco a minha esposa diante de Deus, eu coloco o meu marido diante de Deus, eu coloco meus filhos diante de Deus, eu coloco meus amigos diante de Deus. Quantas vezes a gente coloca pessoas no lugar de Deus? A gente abre mão da presença de Deus para estar com outras pessoas, e a gente abandona Deus. Não honramos a Deus como deveríamos honrar, e honramos amigos, colegas e pessoas de parentesco bem próximo. Você aprende com isso aqui que Deus, Ele diz nessa hora aqui: por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes das ofertas feitas por Israel, o meu povo? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Aqui na nossa igreja, a nossa sede mandou fazer uma avaliação patrimonial de quanto vale essa igreja se a igreja fosse vendida hoje, porque uma empresa já tentou comprar a igreja aqui, esse lugar aqui. E o patrimônio que está aqui dentro, entre imóveis e tudo que foi comprado e adquirido, é mais de 3 milhões de reais. Só a estrutura física, sem contar com os equipamentos. Quem foi que construiu tudo isso? Quem foi que fez? Foram vocês ofertando a casa do Senhor. Foram os dizimistas da casa do Senhor. Eu pergunto, e está tudo relatado em ata, em cartório: esse microfone não está no meu nome, este púlpito não está, esse monitor não está, essas caixas, esses cabos não estão no meu nome, não existe nada, uma cadeira, não existe uma lâmpada aqui que esteja no nome de Mário Magalhães da Silva Júnior. O dia que eu saí daqui, eu saio apenas com a glória de Deus sobre a minha vida, por algo que eu fui útil para ser construído. Aleluia. Então, meus irmãos, não existe isso. Não existe a pessoa querer fazer patrimônio em cima de coisas de Deus. Não existe isso. Isso me honra muito, me orgulha, mas Deus, Ele fala aqui sobre honra. Vai para o versículo 30 aí. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, presta sua atenção aquilo que eu falei: eu prometi à sua família e à linhagem do teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Foi a promessa que eu te disse que Deus tinha feito para Eli e para todos os descendentes dele para sempre.
haveria sacerdote produzido pela casa de Eli, pelo ministério de Eli. E aí ele diz: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 31, olha só a lapada que vem agora: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do teu pai, e não haverá mais nenhum idoso na tua família, na sua família. O que quer dizer isso aqui, pastor? Deus estava rompendo com aquela promessa. Mas pastor, não está escrito lá em Números 23 que Deus, Ele é fiel a todas as suas promessas? Ele não é homem para que minta, nem para declarar alguma coisa que Ele não é capaz de fazer? Deus, Ele é onipotente, e Ele estava rompendo a promessa com Eli, pelo procedimento dele, pelo procedimento da casa dele. Meu amigo, tem gente que perde a bênção e culpa Deus. Deus não tem culpa quando você abandona a missão que Ele colocou na tua vida. Se tu vais ser estraçalhado daqui a algum tempo, tudo é consequência da tua escolha que tu fizeste. É uma palavra muito forte essa, pastor. Tu ainda não viste o que é forte. Deus está dizendo aqui para Eli que não haverá mais essa promessa de descendência na casa dele. Não haverá mais na velhice dele oportunidade de ver o futuro da sua geração. Versículo 32, ele diz aqui, Deus falando: e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. O que está dizendo aqui a palavra, revelando em poucas palavras? Haverá morte prematura. Aquilo que seria para ser aproveitado não será aproveitado. Aquilo que vocês receberiam para desfrutar na velhice não terá. Vocês perderão tudo logo cedo. Versículo 33 está dizendo: e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Ou seja, toda a mocidade está comprometida. O que leva, meu irmão, uma consequência de tropeçar numa pedra de fraqueza, a desonrar a Deus? O que me leva a pensar nisso? Deus levanta um substituto quando você não cumpre com a missão. Diga glória a Deus. Meu irmão, não falha na tua missão, porque não existe insubstituível. A viúva só fica viúva quando ela quer ser viúva, mas ela está liberada para casar de novo. A palavra de Deus vai falando que nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. O substituto está aí, porque Deus não vai ficar esperando que as pessoas venham melhorar. Não. Deus, Ele quer que nós venhamos entender que nós temos que cumprir a missão. Já em 1 Samuel 2, mas no versículo 35, coloque aqui, eu esqueci de falar, pastora Lúcia, de manhã, nesse versículo. E Deus diz para Eli: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Quem é que Deus estava falando? Davi. Depois de Eli veio Davi para ser rei. Deus estava dizendo que haveria um segundo coração dele, de acordo com o meu coração, disse o Senhor.
Depois de 40 anos na liderança de Eli, Deus disse: chega, vou passar para outro. Então Davi estava sendo preparado, e chegou a hora de Davi ser proclamado. Então, meu amigo, quem tropeça na pedra de... Já estou finalizando, pode vir a equipe de louvor para cá. Quem tropeçar na pedra da fraqueza, corre o risco de passar por consequências muito terríveis, que às vezes nós não temos pergunta, quando às vezes nós falamos: não sei o que foi que o fulano fez contra Deus, porque, meu irmão, a casa dele a cada ano despenca mais. É incrível. Vai olhar a história da raiz todinha. Então, meus amigos, meus irmãos, eu preguei isso de manhã, e quero te dizer o quanto eu fiquei ontem à tarde, quando eu, no final da tarde, fui me debruçar sobre mais profundamente ainda essa raiz toda da palavra. Eu fui me deparar com uma preocupação grande: o que as pessoas estão fazendo, ainda tropeçando na pedra de tropeço, chamado fraqueza. O que nós temos visto acontecer na nossa casa, na nossa família, na casa dos nossos amigos, pessoas chegadas, e a gente fica calado, não fala nada. Nós precisamos entender que nós temos uma missão: cuidar muito da nossa família, porque o pior estava por vir, que eu quero encerrar com isso. Depois que Eli, o sacerdote, fracassa na sua missão, Deus chama Davi. E eu aprendi que quem tropeça na pedra de fraqueza espanta a glória de Deus. Diga: eu não posso viver sem a glória de Deus. Ouça isso que eu vou fazer agora, mencionando esses versículos. Preste atenção, preste atenção, o final da mensagem agora, tu não pode perder. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19. Fala justamente sobre espantar a glória de Deus. Eu não vou falar sobre o que aconteceu com o sacerdote Eli, o Hófni e o Finéias. Só posso te dizer, para encurtar, que os três morreram seguidamente. Todos os três morreram. Foi naquele célebre dia que os inimigos invadiram Judá, e eles tomaram a arca e levaram a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Roubaram a arca, e várias pessoas morreram, inclusive o sacerdote Eli e os seus 2 filhos. Hoje eu estava me lembrando ainda, e a pastora Lúcia se lembrou e disse: tu te lembras de como o sacerdote Eli morreu? Sim, ele morreu caindo da cadeira ali. Mas olha só o que aconteceu. Diga: na igreja tem fofoqueiro também. Meu irmão, uma notícia chega rápido, mas às vezes você entende uma coisa: nós não precisamos mandar notícia para aquilo que Deus ainda não anunciou para aquela pessoa, muitas das vezes. Então você imagina que diz aqui: sua nora, a nora do sacerdote Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Ela entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Olha lá a promessa que eu falei ainda agora, Deus dizendo que ia fazer. Imagina que a nora do sacerdote Eli, um barrigão, meu irmão, estava com barrigão,
Ela recebeu a má notícia e simplesmente a bolsa se rompeu e a criança nasceu. Com isso daí, ela ficou muito mal, diz o versículo 20. E enquanto morria, olha lá a nora morrendo agora de parto, as mulheres, as parteiras que ajudaram, disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Olha o que nasceu, um menino. Seria o mais novo sacerdote da descendência de Eli. Nasceu órfão. Nasceu órfão. E para finalizar ainda, olha só, a mãe nem deu atenção, porque morreu. Versículo 21. Esse é o último versículo. Ela deu ao menino o nome de Icabode. Algumas Bíblias estão falando sobre Icabode com D mudo, e outras estão colocando E. Isso é questão de tradução. Mas Icabode significa o que está escrito aqui. Icabode significa: a glória de Deus se foi, a glória de Israel se foi, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Meu amigo, quantas famílias, quantas casas, quantos homens, quantas mulheres perderam a glória de Deus e não se perceberam disso ainda? Quantas pessoas pensam que a glória de Deus está sobre a sua vida, mas há muito tempo não tem manifestação da glória de Deus. Ela está vivendo simplesmente pela fé, mas a glória de Deus não está mais com ela. Quantos homens pensam que a sua casa tem a glória de Deus, mas não tem? Quantos líderes pensam que a sua célula tem a glória de Deus, mas não tem? Muitos já perderam. A má notícia é aquilo que vem abruptamente. Você imagina que os médicos dizem: olha, o fulano está com problema cardíaco, cuidado, não dá uma notícia muito, para ele não se assustar na hora, e a pessoa chega: ai, tu nem sabes o que aconteceu agora. O cardíaco já fica: o que foi? Ganhaste na Mega Sena. Já cai duro ali, nem aproveitou a Mega Sena. Aqui é o contrário. A má notícia chegou e trouxe morte. Meu amigo, aprenda a levar para a tua casa boas notícias, porque a glória de Deus se manifestará lá. Meus amigos, aprenda a levar boas notícias, porque Jesus disse: o meu evangelho são as boas novas. Então fala das coisas boas, não fala das coisas destrutivas e malignas e destruidoras. A pedra de tropeço chamada fraqueza é uma ruína na nossa vida. E hoje de manhã, do nada, o Espírito Santo se moveu aqui, e eu disse para a igreja: igreja, quantos de nós colocamos Deus em segundo plano nesses últimos 2 anos? Muita gente colocou o Senhor como segundo plano. Coloque aí, querido, ainda o capítulo 2, versículo 29, só para finalizar. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação. Quantos deixaram o Senhor para fora das suas conquistas? Ou seja, muitas bênçãos chegaram e tem gente que se fingiu de doido e não honrou a Deus. Quantas pessoas precisam festejar aquilo que possuíram, que conquistaram, e se esqueceram de entregar aquilo que era da casa do Senhor. E hoje de manhã o Espírito disse: por que você honra teus filhos mais do que a mim?
deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Porque a gente se engana dessa forma? Versículo 30. Portanto, o Senhor, Ele declara, Ele vai declarando, mas Ele diz: eu honrarei aqueles que me honrarem, e vou desprezar aqueles que me desprezam. Quantos entenderam isso? E quando eu falo sobre isso daí, como sacerdote da igreja, hoje de manhã, Deus moveu. Eu não falei nada disso durante a mensagem, mas quando chegou no final, o próprio Espírito falou. O que você reteu nos últimos 2 anos, que engordou os outros, engordou tanta coisa, mas tu te esqueceste do Deus poderoso, aquele da qual tu tens que honrar. Por quê, Senhor, tu me lembrastes disso? Ele diz: eu vou honrar todos os que me honrarem, e eu vou desprezar todos aqueles que me desprezarem. Pastor, mas como é que é isso? Não tem como é que é isso. Você viu lá em 1 Pedro